Constantino criou a Igreja Católica. Bem, para quem não conhece nada de história, a gente entende que a ignorância da pessoa leva a acreditar nisso, né? Afinal de contas, Constantino era imperador de Roma, a Igreja Católica é romana, logo, associa uma coisa com a outra, faz muito sentido. Tem algumas pessoas que conhecem um pouco da patrística, dos documentos ali dos primeiros séculos, e sabe que desde o primeiro século já existiam ali escritores cristãos, né, mártires, que deixaram registrado de próprio punho sobre a Igreja Católica. Documentos então que você vê escrito, né, que existe uma igreja, uma única igreja, chamada Igreja Católica. Mas tentam fazer um malabarismo, dizendo, era a Igreja Católica, só que não era a Igreja Católica romana. Ela só se tornou romana com Constantino. Constantino criou a Igreja Católica. Mas para quem conhece bem a história, sabe que isso não faz sentido. E basta você usar um pouco da lógica. Para você que conhece um pouco de história, você usa a lógica, né? E usando a lógica, você consegue deduzir se isso faz sentido ou não. Então eu elenquei aqui quatro fatores para a gente analisar e ver se faz sentido essa afirmação de que Constantino criou a Igreja Católica. Primeiro fator, a Igreja Católica Romana tem como sede a cidade de Roma. Quando Constantino chega ao poder, ele constrói uma nova sede, muito distante de Roma, onde hoje é Istambul, né? Que é a cidade de Constantinopla. Inclusive ele põe o nome dele na cidade. Então quando Constantino, imperador de Roma, ele governava o Império, né, o Império Romano, a sede de onde ele fazia isso era Constantinopla. Ele já havia abandonado Roma. Para falar a verdade, antes mesmo dele mudar para Constantinopla, ele já tinha abandonado Roma. Ele não governava mais de Roma, porque Roma já estava sendo invadida por povos bárbaros. Então tinha muita fragilidade ali, um acesso fácil das tribos bárbaras, e ele já tinha dado no pé muito antes até mesmo de existir Constantinopla. E quando ele terminou Constantinopla, ele foi para lá. Tinha o bispo de Constantinopla, Alexandre de Constantinopla, que era ariano, era inimigo dos católicos ocidentais, que não eram arianos. Então, faz sentido, a sede dele é Constantinopla. Nunca mais ele pensou em voltar para Roma, ele já tinha abandonado Roma, ele não queria mais saber de Roma, da cidade de Roma. Faz sentido ele criar uma igreja e deixar como sede Roma. Não teria feito mais sentido ele deixar como sede a própria Constantinopla, o Papa, o Bispo de Constantinopla? Para que ele ia deixar Roma, Igreja Católica Romana? Né? Não faz sentido. Segunda coisa, dizem que ele criou a Igreja Católica e depois de Constantino, a Igreja Católica só teve benefícios, viveu no mar de rosas. Mentira. A igreja que ele teoricamente teria criado, ele mesmo perseguiu. Diferentemente do que muitos pensam, mesmo depois do Edito de Constantino, né, ele voltou a perseguir a igreja. Ele prendeu, mandou para o exílio Santo Atanásio. E depois que Constantino morreu, o filho dele, Constâncio, novamente prendeu Atanásio. Santo Atanásio foi mandado para o exílio 7 vezes. O filho de Constantino, Constâncio, prendeu um papa, Papa Libério, mandou o Papa Libério para o exílio e colocou um antipapa no lugar dele, o antipapa Félix. Por quê? Por causa de divergências teológicas, né? Ele era ariano, o Papa era contra o arianismo, prendeu o Papa. E tivemos outros casos ali famosos, como o caso do Papa Martinho, Papa São Martinho, que foi preso pelo imperador romano e morto
na prisão. Então, Papa São Martinho. E um contemporâneo dele, São Máximo Confessor, né, também foi preso pelo imperador romano, torturado e morreu também na prisão. Então faz sentido o cara criar uma religião e logo na sequência perseguir a religião que ele criou. Perseguir os papas. Ele cria o papado, aí começa a perseguir os papas. E para mim não faz sentido. Uma terceira coisa. A teoria diz que ele escolheu a religião católica para unir o império. Ele queria unir o império, que o império ele estava unificando o poder, né? Centralizando o poder nele. Então ele queria colocar uma paz no império, parar com cismas e escolher uma religião para unificar o império em torno de uma religião. E qual religião que ele foi escolher? O catolicismo. Historiadores ali afirmam que a quantidade de católicos dentro do império na época de Constantino, no século IV, século IV, varia entre 3 a 10%. O cara está unindo o império, unificando o império e quer escolher uma religião para unificar o império. Ele vai escolher qual? Uma religião que tem no máximo ali, na melhor das estimativas, 10% do império. Ele vai deixar de lado 90% e escolher uma religião que abrange 10% da sua população para unificar a população. Faz sentido isso? Eu pergunto para você, faz sentido? E por último, o pilar da economia romana, um dos pilares da economia romana era a exploração do trabalho escravo, a escravidão. E a Igreja Católica era contra a escravidão, condenou o regime de escravidão. E isso, cara, desestruturou toda a economia romana. Ele queria unificar o império, fazer o império progredir, escolher uma religião que ia destruir a economia do império dele. Faz sentido? Então você não precisa estudar muitos livros. Basta você conhecer alguns fatos históricos e analisar usando a razão. E depois que você analisar usando a razão, você pergunta, faz sentido isso? Ou isso é afirmação de gente com mente delirante? Fiquem todos com Deus. Até a próxima.